Quando você fecha os olhos para o mundo exterior, você abre os olhos para o mundo interior. E o que é esse mundo interior? São seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, desejos, memória inconsciente e sua consciência espiritual. Então, quando a gente fecha os olhos para o mundo externo, quando a gente vai dormir, a gente abre os olhos para o mundo interno, a gente abre os olhos para dentro da gente mesmo. Dentro da gente existe um universo, igual essa imagem que você está vendo, né? Uma pessoa com o olho fechado e dentro dela existe um universo, existe uma imensidão de coisas acontecendo. E essa imensidão de coisas são seus sentimentos, são seus pensamentos, suas ações, suas emoções, seus desejos e essa memória inconsciente, que é essa consciência espiritual. Esse mundo interno nosso é essa nossa consciência espiritual, é nossa memória inconsciente, né? As coisas que acontecem dentro da gente. Quando vamos dormir, três coisas importantes, três coisas principais, né, acontecem. Primeira coisa, né, acessamos essa memória inconsciente durante o sono. No começo do sono, de forma automática e sem a nossa vontade, as imagens do dia que tivemos passam na nossa mente de trás para frente, quer dizer, da noite para o dia. O objetivo disso é ver primeiro os efeitos e depois as causas, para você entender que todos os problemas, sofrimentos e felicidades do dia foi por uma causa inicial, algo que deu início e gerou um efeito, gerou um resultado. Às vezes, ao acordar, você lembra dessas imagens como se tivesse sonhado com algo que você fez no dia anterior, ou um amigo que você viu, e etc. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente vai dormir, a gente acessa essa memória inconsciente durante o sono. Então, assim que a gente vai dormir, a gente acessa essa memória inconsciente, que são coisas que acontecem durante nosso dia a dia, durante nossa vida, e que fica guardado nessa memória inconsciente. Você já deve ter ouvido sobre memória inconsciente. Foi como eu falei, eu falo mais sobre isso no vídeo Registros Acásticos, que essa memória inconsciente, tudo que a gente faz durante a nossa vida inteira, ela fica registrada nessa memória inconsciente. Por mais que a gente não lembre de certas situações, certas coisas que aconteceram na nossa vida, ou de certas coisas que aconteceram durante o dia, essas imagens, essas lembranças, nessa memória está guardada no inconsciente nosso. Então vamos supor, hoje, durante o dia, você fez muitas coisas hoje durante o dia. E com certeza tem coisas que você não vai lembrar hoje, de hoje que você fez. Às vezes, se você fazer um esforço, você lembra, mas na maioria das vezes você não vai lembrar. Mas esse pequeno detalhe que passou despercebido por você, ele ficou guardado na sua memória inconsciente. E durante a nossa vida inteira, né, a gente vai guardando lembranças, sentimentos. Então, por exemplo, alguns traumas, às vezes a gente não lembra de traumas grandes, né? Isso a psicologia ensina, fala sobre que traumas grandes, às vezes a gente apaga da nossa memória, né, e a gente não lembra de algumas coisas que aconteceu, mas na verdade elas estão lá. Por mais que a gente não lembre desses traumas, desses medos, alguma coisa que a gente esqueceu, eles estão lá guardados na memória inconsciente, de alguma forma eles afetam a nossa vida durante o decorrer da vida. Então existe essa memória inconsciente que está dentro da gente. E quando a gente vai dormir, como eu falei aqui, né, assim que a gente vai dormir, no começo do sono, de forma automática, sem nossa vontade, essas imagens que passou durante o dia, né, essas imagens que aconteceu durante o dia, elas passam na nossa mente de trás para frente, da noite para o dia. Então eu vou explicar em detalhes. Quando a gente vai dormir, a gente, não sei se você já reparou, mas agora que você já sabe, você vai começar a reparar com mais calma. Quando você vai dormir e você meio que, não quando você vai dormir, mas quando você está, sei lá, no sofá em algum lugar, você está cochilando, por exemplo, e sem querer você cochila assim, você dorme e você começa a lembrar de coisas que aconteceram durante o dia. Não sei se já aconteceu com você, ou de alguma coisa que aconteceu imediatamente alguns minutos antes. Enfim, se você começar a perceber, às vezes o momento mais fácil de lembrar os seus sonhos é no momento que você tira esses cochilos rápidos, ou que você, sem querer, você fecha o olho assim, e aí vem umas imagens, aí você já acorda rápido, você consegue ver todas essas imagens que passou. Você consegue lembrar porque foi bem rápido, né? Foi questão de segundos ou minutos. Você já consegue lembrar as imagens que passou pela sua cabeça. Então esse é o momento mais fácil de você lembrar essas imagens, né? Então nessa parte aí, durante esses cochilos que a gente dá durante o dia, seja em qual horário for esses cochilos, a gente começa a passar imagens da nossa cabeça durante do dia que aconteceu, né? E durante a noite, enfim, quando a gente vai dormir à noite,
né, a gente vai dormir, a gente fecha o olho, né, apaga, vamos supor assim, só que essas imagens do dia que a gente viveu começa a passar pela nossa mente. E ela começa de trás para frente, ela começa da noite para o dia. Igual eu falei aqui, ela vai de trás para frente, e o objetivo disso é ver primeiro os efeitos e depois as causas, né, para você entender que todos os problemas e sofrimentos e felicidades do dia que você viveu foi por causa de algo que, né, foi por uma causa inicial, algo que deu início, gerou um efeito, algum resultado. Então, por exemplo, tem uma explicação espiritual por causa disso, de acordo com a sabedoria antiga temporal, da ciência espiritual, de religiões e filosofias antigas, falam que o sonho ele é uma mini-morte, podemos dizer assim, né? Ele é como se fosse uma analogia do que acontece durante a morte. Então quer dizer que quando você dorme, você revê o seu dia inteiro. É como se quando você também morre, você revê a sua vida inteira. Não sei se você já viu falar de experiência quase morte, de que quando a pessoa, por exemplo, está se afogando, a vida dela passa diante dos olhos dela. Você deve ter ouvido isso aí, né, que não só afogando, mas em qualquer outro acidente, outras circunstâncias que a pessoa quase vai morrer e ela vê a vida inteira passando diante dos olhos dela. E a gente conhece isso como um ditado popular, alguma coisa assim, mas as filosofias e religiões antigas, a ciência espiritual, se você não sabe o que é ciência espiritual em detalhes, vou deixar um outro vídeo aqui também na descrição para você, que eu explico em detalhes o que é ciência espiritual, a diferença da ciência material. Ciência material estuda a matéria, as coisas físicas, e a ciência espiritual estuda todas as coisas que acontecem no invisível, nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, enfim. Essa ciência espiritual, que é antiga e moderna também, ela fala sobre isso. Ela fala que, então, o sono é uma mini-morte que acontece todos os dias, né? Todo dia você morre e ressuscita de novo, né? Todo dia você morre e renasce de novo. Tem até passagens na Bíblia filosófica que fala sobre isso, né? Que tem essa filosofia, essa analogia de que você morre e renasce todos os dias, né? E tem a ver com isso aqui também. Tem outras passagens também, outras religiões que também falam sobre isso. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre vida após a morte, sobre o que acontece depois da morte, que eu vou explicar melhor sobre isso. Mas voltando aqui pro tema dos sonhos, o que acontece então quando você vai dormir, você revê a sua vida de trás para frente. É que assim como eu falei da morte lá, que você revê a sua vida num piscar de olhos, quando você vai dormir, você também revê a sua vida de trás para frente. Então você começa a passar imagens na sua cabeça de forma automática, não é de forma consciente, não é você que quer isso, é de forma automática. Você fecha os olhos e essas imagens começam a passar para sua cabeça, assim como eu falei, você consegue comprovar isso, às vezes nos cochilos que você dá durante o dia, que você percebe, quando você, igual eu falei, né, quando você acorda, você você consegue lembrar de algumas imagens, né? Então, quando você vai dormir, você vê as imagens do seu dia de trás para frente. Então, você começa a rever coisas que você fez um pouco antes de dormir. Então, por exemplo, escovar o dente, ou tomar banho, ou jantar. Aí você começa a ir de trás para frente. Você começa a depois ver, sei lá, o café da tarde, depois você vê o almoço, depois você vê o café da manhã e você vê desde a hora que você acordou. Então, automaticamente, essa memória inconsciente, ela começa a repassar as imagens do seu dia de trás para frente, né? Da noite para o dia. E por que é da noite para o dia e não do dia para a noite? Né? Existe um significado espiritual disso aí também, que tem a ver com a morte, igual eu falei também. E tem a ver com isso aqui, tem a ver com você primeiro ver os efeitos para depois ver as causas, né? Porque, como eu também já falei em outros vídeos, tudo na vida é causa e efeito, né? Você cria as coisas, você faz as coisas e aquilo gera um efeito. Então, o objetivo dos sonhos, né, é equilibrar a sua vida. Acho que eu vou falar isso mais pra frente aqui, mas o objetivo dos sonhos é equilibrar a sua vida, é ajustar as coisas, é você aprender. E quando você revê essas cenas, você revê essas cenas de forma inconsciente. Então, de forma inconsciente, o seu espírito, a sua memória inconsciente, a sua alma ali, ela está vendo essas imagens, o que você fez durante o dia, né? E ela vê primeiro os efeitos, depois as causas. Então, primeiro você vê, vamos supor, você teve uma briga durante o dia com alguém, né? Quando você revê essa briga durante o dia,
durante os seus sonhos, né, você vê primeiro a consequência da briga. Então, sei lá, você vê alguma coisa que aconteceu, você vê você xingando a pessoa, você quebrando algum objeto, por exemplo. Depois você vê a causa que foi essa briga. Depois de você ver a consequência, os efeitos, você vê a causa. Qual foi a causa? A causa foi um desentendimento de alguma coisa. Porque você quis alguma coisa, porque outra pessoa quis alguma coisa, você não aceitou, e você vê a causa. Qual que é o aprendizado espiritual disso? É que você precisa ver, você vê assim, ó, isso que você causou gerou um efeito, então veja o efeito e vê o que foi causado. Mais ou menos isso, É que assim, eu estou explicando aqui, é difícil explicar uma coisa que não está completa, né? Porque assim, existe também o... Eu vou falar rapidamente aqui para não alongar esse vídeo também, mas o seguinte, a gente vê de trás para frente, mas existe também você vê de frente para trás. Então assim, quando nessas filosofias espirituais, né, fala que quando você vai renascer, né, por exemplo, as reencarnações, eu vou fazer também um vídeo sobre reencarnação, que é muito, muito interessante. Quando você vai renascer, você já sabe o seu destino. Então você vê seu destino, tudo que vai acontecer. Você vê o seu destino do nascimento para a morte, do começo ao fim. Então você vê todas as cenas, você vê todas as causas do que vai acontecer. Né? Não, você vê todas as causas e os efeitos depois. Então você vai ver as causas, os efeitos, as causas e os efeitos, as causas e os efeitos. Né? E o objetivo disso, antes de você nascer, é para você ver as causas. E o aprendizado espiritual é o seguinte, ó, você vai ver as causas, você vai ver que isso que você vai fazer vai gerar esse efeito. Então, é para você evitar essa causa. Por exemplo, se alguma coisa for ruim, é para você evitar essa causa para não gerar esse efeito. Né? É mais ou menos assim, quando você vai renascer, vai nascer uma nova vida, você vê de tudo de frente para trás, tudo do nascimento para a morte, para você sempre ver a causa e a consequência. Aí quando você vai morrer, por exemplo, né, que eu falei que você vê a sua vida num relâmpago, por exemplo, você vê a sua vida de trás para frente, da morte ao nascimento, porque daí você vai ver todas as causas que aconteceu e que toda essa causa teve... Não, desculpa, vou repetir de novo. Você vai ver todos os efeitos, vai ver que todos os efeitos teve uma causa, teve um princípio. O objetivo disso é que quando você vai começar algo, você vai ver as causas. E quando você vai terminar algo, você vai ver que todos os efeitos teve uma causa, né? Teve um início, né? Então você vê a sua vida da noite para o dia, né? Para você ver os efeitos, depois as causas, né? Para entender que todos os problemas, sofrimentos e felicidades do dia foi por uma causa nesse algo que deu início, gerou um efeito, gerou um resultado. Então assim, resumindo, o objetivo principal dessa revisão que a mente faz durante o dia é para que você aprenda, é para que você veja que aquilo que aconteceu foi por causa de uma causa, de um início, e que você pode consertar aquilo, você pode aprender com aquilo, sabe? O objetivo é você aprender com aquilo, né? E às vezes ao acordar você lembra dessas imagens como se tivesse sonhado com algo que você fez no dia anterior, ou com um amigo que você viu, etc. Então, por exemplo, às vezes quando você acorda e você pensa, nossa, eu sonhei com o dia no trabalho, ou eu sonhei com aquele amigo que eu vi ontem, ou eu sonhei com uma coisa que aconteceu ontem, né? E às vezes você acorda com esse negócio que você sonhou com alguma coisa que aconteceu no dia anterior. Ainda mais quando o dia anterior é bem tenso, denso, bem forte, aconteceu muitas coisas fortes emocionalmente falando, aí você sonha mesmo, tem pesadelo, né? E às vezes você realmente sonha com o que aconteceu durante o dia, do dia que você viveu, né? Então é isso. Então 3 coisas acontecem, igual eu falei. Essa primeira, que é você acessa a memória inconsciente durante o sono.